Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vedanto Jnana Diposti Tamona Shana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então agora neste quinto capítulo, Karma Sannyasa Yoga Nama, Yogonama, que é o capítulo cujo tópico é a renúncia formal, ou seja, esse estilo de vida que a pessoa escolhe, que é a vida monástica. Portanto, é uma decisão da pessoa. No fundo, não é uma decisão, é uma predisposição que a pessoa já tem para esse estilo de vida, não é? E que vem com a maturidade. E foi isso que o Swami Dayananda, o Swami Chinmayananda e tantos outros swamis fizeram, não é? Que é, no fundo, decidirem em idade de jovem adulto, decidir em jovem idade adulto, querem ser monges e que não precisam de uma vida de família, nem de trabalhar, nem nada disso. Chama-se esse tipo de vida monástica Vividisha Sannyasa, tá? A renúncia para ganhar o conhecimento, com o desejo de ganhar este conhecimento. Tá? E este capítulo começa com uma pergunta de Arjuna, que ouviu falar do autoconhecimento e, obviamente, quer esse autoconhecimento. Mas o Arjuna quer o autoconhecimento por escapismo. Arjuna ainda não ganhou a maturidade que precisa de ganhar. Ele quer fugir daquela situação do campo de batalha e ganhar o autoconhecimento sem cumprir com o seu dever. E isso não está certo, porque ele tem que lutar aquela luta e proteger o Dharma e estabelecer a justiça e a ética. Então ele quer fugir e começa com uma pergunta. Ele diz assim: Sannyasam karmanam Krishna punaryogam cha samsasi eta yorekam tanme bruhi sunishchitam. Tu, não é, ó Krishna, tu falas da renúncia das ações, mas também falas do Karma Yoga, não é? Aquilo que é melhor para mim dos dois, não é? Por favor, diz-me esse, não é? Que é esse que eu quero. Qual é o melhor dos dois? Devo eu, não é, seguir uma vida monástica ou devo eu seguir o Karma Yoga? Esta é a pergunta de Arjuna. Arjuna não percebeu que a verdadeira renúncia das ações é através do conhecimento, que não é a vida monástica. Essa renúncia é o meio para a verdadeira renúncia, o meio direto, que deve ser precedido de Karma Yoga. Então este capítulo fala sobre isso, fala sobre que a renúncia realmente é um caminho, mas que sem Karma Yoga é muito difícil, não é? E é isso que do verso 5.2 ao verso 5.13 é discutido, não é? E ele diz que na realidade, Shri Krishna diz que na realidade, não é? Para a pessoa que não está preparada, o Karma Yoga é muito melhor, que se distingue, não é? Do que a simples renúncia. Não é? Na Índia é muito comum nós vermos, eles são chamados de babas, lá na Índia, não é? Baba. E algumas dessas pessoas, não sei quem são, não é? Mas já conversei com alguns que fugiram da vida que era muito problemática na cidade e com a família, não é? Quer dizer, eu tenho aqui uma pequena aranhinha, deixa-me pôr aqui deste lado, para ela fazer o que tem a fazer no outro sítio. Pronto, já está. Estava aqui assim a descer, tem aqui um tripé, que é o microfone, e ela estava, né? Estava assim a descer, então peguei na teia, pula assim ao lado e ela, agora que faça o que ela quiser, ali daquele lado. E então, tem essas pessoas, são chamados babas. E a vida era tão turbulenta, tão difícil, tão atribulada, que eles fugiram e foram para lá, para Rishikesh. E lá arranjaram um professor e vivem uma vida monástica, mas não têm ainda a preparação para tal, não é? Se for assim é muito difícil a vida monástica, não é?
E então ele diz que aquilo que é ganho com uma vida monástica também é ganho com a vida de Karma Yoga, porque a vida de Karma Yoga ultimamente resulta no ganho deste conhecimento, que é o interesse pelo Vedanta e o estudo do Vedanta, é isso que é dito, não é? E assim vai até o verso número 7 e depois no verso número 14 e 15 Shri Krishna fala sobre Karma Yoga e Jnana Yoga e diz que o resultado final é o mesmo entre os dois, não é? Então é muito importante, não é, que a pessoa entenda isso, não é? O Karma Yoga prepara para o autoconhecimento e o autoconhecimento depois confere o conhecimento do eu real, não é? Então, se a pessoa salta diretamente para o autoconhecimento, não vai conseguir. Não é? Se a pessoa só se fica pelo Karma Yoga, também não ganha. Então, os dois, nesta progressão, nesta sequência, são fundamentais. Depois, no verso 16 ao 19, fala sobre o Atma. O que é o Atma, não é? E então, não é? O verso 18 é muito significativo. Vidya vinaya sampanne brahmane gavihastini shunichaiva sopakecha pandita samadarshinaha. Então, pandita, os sábios são aqueles que têm samadarshinaha, a visão da igualdade, tá? E que têm a humildade que vem do conhecimento, tá? E tanto têm conhecimento e têm o conhecimento que vem da humildade. E eles veem o mesmo ser, o mesmo Brahman, têm a mesma visão da mesma realidade última presente num Brahmana, numa pessoa santa, Gavi, num elefante, aliás, Gavi é vaca, numa vaca, depois Hastini num elefante, Shuni é um cão, aliás, Shopake, Shuni é um cão e Shopake é uma pessoa que cozinha cães. Tá? Esta era uma referência dada aos chineses, já naquela altura, que já tinham fama de cozinhar cães. Como vocês sabem, os chineses comem tudo que se mexe, não é? Então, tadinhos, comiam cães, não é? E sabemos que em alguns países nipónicos, não é, que eles comem cães, não é? E o comedor de cães é uma pessoa cruel, porque o cão é um animal que se afeiçoa facilmente aos humanos e é muito dócil, muito fiel, muito meigo e que faz companhia e que protege, portanto é um aliado do homem e é preciso ser um bocado cruel, não é? Para fazer isso a um cão, não é? Então essas são as pessoas que veem o mesmo Brahman, não é? Em todos estes, não é? Então um verso muito significativo este aqui chama-se isso Sarvatma Bhava, Bhava, a visão, o conhecimento de que Atma, o eu, está em tudo, Sarvatma Bhava, não é? Que o Atma, o mesmo Atma, olha para uma formiguinha, está lá a consciência, é existente. É uma manifestação do universo. É uma manifestação do princípio que tudo une, que é chamado existência e consciência. Um cão é igual, uma planta é igual, qualquer ser vivo. E até os seres inanimados são uma manifestação desse universo. Então aquele que vê tudo, não é? Que vê um só Brahman em todos. Então, depois, do verso 20 ao verso número 26, então é dito que o conhecedor do Brahman está firme, não se ilude, então tem essa capacidade de estar centrado perante os pares de opostos e é desapegado aos objetos externos e depende apenas para ser feliz de si mesmo, da sua felicidade e de contemplar neste conhecimento. E depois fala do resultado do conhecimento e finalmente depois o resultado do conhecimento é paz, é moksha, é a capacidade de lidar com os problemas da vida de uma maneira leve e não reencarnar mais. Portanto, isso também é muito importante. E o 6º capítulo, onde nós vamos entrar, é o capítulo sobre meditação. E os últimos 2 versos deste capítulo, ou os últimos três, são, no fundo, indicações para a meditação. São versos famosos. Sparshana Kratva Bhahir Bhahyan Chakshushchaivan Tare Bruvoho Pranapanau Samauiktau Nasabhyantaricharinau. Então, mantendo os objetos externos, é uma sugestão, um passo da meditação, da preparação para a meditação. Ou seja, aquilo que é externo
que não diz respeito à meditação permanece fora da respiração, da meditação. Portanto, a meditação não é para a pessoa pensar na mãe, no pai, no tio, no cão, no gato, no carro, no dinheiro, na conta bancária, nas compras que vai fazer, na comida. A meditação é para a pessoa ficar focada no objeto de meditação. Depois, pranapanau samaukrtua, tendo tornado iguais a inspiração e a expiração, a pessoa que passam no nariz, não é? A pessoa deve manter os órgãos de percepção controlados, os órgãos de ação fixos, não é? E deve manter-se, no fundo, sempre focada, livre de emoções fortes e sempre focada no objeto de meditação. E depois, então, o 6º capítulo é dedicado inteiramente à meditação. Não é uma meditação qualquer, é a meditação de contemplação no conhecimento. Tá? O autoconhecimento tem 3 etapas. Escutar o ensinamento, chama-se isso Shravanam. Depois, o processo de remoção de dúvidas, chama-se isso Mananam. E depois, o processo de contemplação e de assimilação do conhecimento livre de dúvidas e bem entendido, chama-se isso Nididhyasanam, que é a contemplação que deve ser feita pelo período de tempo necessário a absorver este conhecimento. A eliminar o hábito antigo. Eu já falei disso na introdução ao Vedanta. Também já falei disto, não vou falar novamente. Não é? Então o 6º capítulo fala sobre isso. É um capítulo que fala sobre quais os preparativos para a meditação, o que é que devemos fazer na meditação, o que é que devemos abdicar na meditação. Então é um capítulo muito, muito importante. Não é? E depois, no verso número 4, não é? Fala sobre para quem é esta meditação e para quem não é. Então diz assim: Arurukshor Muner Yogam Karma Karana Muchyate Yogaru Dasyate Saivashamah Karana Muchyate. Então diz assim: para aquele que ainda não está preparado, não é? Karma Yoga é o caminho. Para aquele que já está preparado, Shamaha, a resolução da mente é o caminho, a meditação é o caminho, não é? Então é isso. A meditação é para aqueles que já estão preparados, não é? Que têm uma mente contemplativa e que querem absorver este conhecimento. E claro, esta é a meditação específica do autoconhecimento, quando a pessoa já o ganhou. Há outras meditações, a meditação no mantra, etc., para preparar a pessoa para o autoconhecimento. Ok? E depois, no verso número 5, é um verso muito importante, tá? Udareda Atmanatmanam, Natmanam Avasadayet, Atmaiva Kyatmano Bandhu, Atmaiva Ripuratmanaha. Então, que a pessoa não se rebaixe a si mesma, através dela mesma, e que ela se erga a si mesma através dela mesma. Porque a mente pode ser uma inimiga ou pode ser uma amiga. Isto é muito importante para nós. Tá? A nossa mente, que nós consideramos como sendo o eu, pode ser um fator de tremenda prosperidade, tremenda abundância, tremenda riqueza interior, e também pode ser um fator que constringe, encolhe essa abundância e que até a transforma em coisas ruins. Então a mente, ela tem que estar predisposta àquilo que nós queremos que ela faça. Então precisa de ser treinada, não é? Isso que é dito, não é? E depois, no verso número 6 a 7, fala sobre as qualificações para este meditador. A mente deve estar conquistada, deve estar calma, deve estar focada no conhecimento, deve haver a capacidade de lidar com o frio, o calor, com as adversidades, não é? E com o respeito e a falta dele. Não é? Então vejam, a capacidade que a pessoa tem para exercer a sua meditação deve ser forte e a pessoa não deve ligar a mais nada do que está ali a passar, não é? Nem deve preencher a sua mente com como se diz, com a grandeza de ter sido elogiado e de ser respeitado, nem tampouco deve ficar triste se não lhe dirigirem o respeito, não é? Então, para meditar profundamente, a mente tem que ter um certo desapego pelo mundo. Quem se senta para meditar, mas a mente ainda fica demasiado apegada
aos objetos do mundo, a meditação não vai ser profunda. A pessoa vai pensar nos objetos. Então a pessoa tem que saber desligar-se do mundo na hora da meditação. Isso é uma prática. E as qualificações vão, não é? E depois do verso número 11 ao verso número 17 fala sobre as qualificações, não é? Aliás, as regras e estipulações para a meditação. Tá? E não é? Como é que deve ser o lugar da meditação, como é que é o assento da meditação, como é que a mente deve ficar focada, como é que devem estar os sentidos, não é? E como é que deve estar o corpo quieto, onde é que deve estar o olhar e tudo mais. Então são as estipulações para a meditação que no yoga nós aprendemos. E vai assim até o verso número 17, fala sobre a comida, o sono, tudo isso que é importante para conseguirmos meditar. Barriga muito cheia não dá para meditar. Com muita fome também é difícil, a mente fica muito vata. Se dormimos pouco, a mente também fica muito instável. Se dormirmos muito, a mente fica letárgica. Então o equilíbrio é a solução. Depois do verso 26 ao 28 são as instruções diretas para a meditação, como meditar, o que fazer nesta meditação de contemplação, não é? E é isso. Então é retirar a mente de todas as duas distrações e colocá-la onde ela tem que ficar lá focada, não é? Então devemos retirá-la e focá-la. E depois, não é, focar-se no conhecimento do Atma. A pessoa tendo descoberto eu sou a fonte de toda a felicidade. A pessoa contempla neste eu que é a fonte de toda a felicidade. Eu sou totalmente livre e a pessoa aprecia intimamente essa liberdade que é. Então esta meditação só é possível se a pessoa já ganhou o conhecimento, senão não é possível. Tá? Até lá tem que ganhar. Esta é a última fase, o último estágio do autoconhecimento. E é falado aqui, não é? Neste livro, neste capítulo. E depois Arjuna diz no verso 33 que não consegue meditar. Tá, Krishna, eu entendo muito bem o que é que tu dizes, mas a minha mente é muito ativa, não é? Eu não consigo meditar, a minha mente é instável e mexe muito. Toda a gente se queixa disso, não é? Ah, professor, a minha mente é muito instável, não é? Como é que eu medito? A minha mente é muito irrequieta. E Shri Krishna diz, não é? Vairagyena, no verso número 34, não é? Abhyasena tu kaunteya vairagyena shagrihyate. É verdade, a mente é volátil, mexe muito. Mas com a prática e com o desapego conseguimos ganhar o estado meditativo. Então é possível, não é? E depois Arjuna pergunta novamente o que é que acontece à pessoa, não é, que teve no autoconhecimento, fez o Karma Yoga antes, mas que chegou ao fim do caminho sem ganhar este conhecimento. O que é que lhe acontece? Não é? E Arjuna diz que esta pessoa, na próxima vida, vai nascer numa família onde esse conhecimento vai ser propício. Ou a pessoa vai ser numa família em que os pais já são pessoas que têm este conhecimento, ou então numa família onde existe toda a abundância necessária para a pessoa recomeçar de onde parou na vida anterior. É como se a pessoa desde cedo apanhasse a ponta do novelo, apanhasse o fio à meada, por força da sua disposição interna. Então, esse mérito espiritual que foi gerado pelo estudo, se o estudo não foi concluído na vida passada, na vida seguinte, esse mérito espiritual, esse punyam, vai entrar em ação e a pessoa vai recomeçar de onde parou, não é? Então não há perda nenhuma. Depois, no 7º capítulo, um capítulo também muito relevante, fala sobre, não é, o conhecimento de Ishvara. Chama-se Jnana Vijnana Yoga Nama, ou seja, o conhecimento indireto, ou seja, o conhecimento de Ishvara, o que é esta ordem cósmica, não é? E o conhecimento da verdadeira natureza, são duas coisas diferentes, não é? Chama-se isso a Paraprakriti, o conhecimento da natureza material do universo, e Paraprakti, o conhecimento da natureza intrínseca de tudo, da natureza essencial de tudo, né? Então fala sobre isso, né? Fala sobre Ishvara, fala sobre um montão de coisas. Um capítulo também
Muito, muito importante. São todos importantes e todos complementares, né? E depois o 8º capítulo fala sobre Akshara Brahma, sobre o imperecível Brahma, e fala sobre o que acontece depois da morte e que meditações específicas existem para controlar a energia vital, o prana, e dirigi-la pelas nadis, pela Sushumna Nadi, para no momento da morte poder ir para outros mundos. E dentro deste contexto existem duas vias para o yogi, tá? E elas são chamadas Shukla Gati e Krishna Gatihi, o caminho luminoso e o caminho mais escuro. Shukla Gatihi é o caminho que vai dar para Brahmaloka, que é a esfera experiencial mais elevada do que existe, não é? E Krishna Gatihi é o caminho para Swargaloka, outra esfera também celestial, onde as pessoas têm muito conforto, muita paz, e é dito que dessa esfera, dessa de Shukla Gatihi, não é? De Swargaloka, a pessoa vai retornar. Portanto, quando o karma termina, a pessoa volta. Existem meditações específicas que já se perderam no decorrer dos tempos, só algumas pessoas é que as têm, e que não têm nada a ver com Vedanta. O Vedanta não quer essas meditações. Elas estão dentro da tradição, mas o que o Vedanta quer é que o aluno se conheça aqui mesmo. Quando o aluno não se conhece aqui mesmo, e se ele quiser optar por estas meditações, são meditações do yoga, onde o yogi vai conduzir o prana até ao coração, no momento da morte. Portanto, é muito difícil, não sabemos como é que vai ser a nossa morte. E depois, retendo todo o prana, toda a sua vitalidade no coração, fazer com que o prana suba por Sushumna Nadi, que é a Nadi central, que atravessa toda a espinha, passa pelo céu da boca, passa pelo cérebro e vem aqui a um ponto do Sahasrara Chakra chamado Brahmarandra. E a partir daqui vai sair toda a vitalidade da pessoa. E nesse momento, quando esse yogi consegue fazer isso, nesse momento as deidades correspondentes a cada um dos caminhos vão conduzi-la, de acordo com o seu punyam, o seu mérito espiritual, para um desses mundos, onde o jiva vai ficar lá por um bom tempo, para depois regressar. Em Brahmaloka existe a possibilidade, se o punyam for muito, de ele receber o ensinamento lá em Brahmaloka. Isto é tudo uma questão de crença, e é uma crença não verificável, embora a literatura espiritual fale muito sobre isso. E algumas pessoas sentem fascínio por isto e perseguem este caminho. Dentro da nossa tradição, isto é desnecessário. Aqui, nesta vida, a pessoa pode conhecer-se a si mesma. Caso se conheça a si mesma, não existe esta viagem depois da morte. Existe a libertação total. Então não existe nem ir para mundos superiores, nem próxima reencarnação seguida, né? Então este capítulo fala sobre isso. Depois o 9º capítulo fala sobre o maior dos segredos, que é o conhecimento maior de todos, que é o conhecimento do Atma. Então um capítulo também muito importante, onde fala que o Atma é, no fundo, aquilo que tudo permeia, incluindo o espaço. Portanto, o Atma tudo permeia. No verso 9.4 nós temos isso, né? Maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina matstani sarvabhutani nachaham teshu avastitaha. Então, Maya, por mim, tatam idam sarvam. Tudo isto, este universo inteiro, Jagat, este universo inteiro. Tatam é permeado, Vyaktam. Tá? Avyaktamurtina, por mim, cuja forma é não manifesta. Então eu não tenho uma forma, no entanto eu estou presente em tudo, como existência, como consciência. Todos os seres vivos estão em mim, eu sou esse. E tu és esse, todos são esse uno. Todos são essa existência, essa verdade fundamental. Esta verdade tem que ser entendida muito bem e depois assimilada. No capítulo fala sobre isso, não é? E
Depois, um verso muito importante, não é? Que eu queria passar com vocês, que é queria passar-vos, que é o 26 e 27. Duas estrofes muito importantes que eu gosto muito, não é? Patram pushpam palam toyam Yome bhaktya prayachati tadaham bhakti upakritam mashnami prayatatmanaha. Então, quando as pessoas pensam assim, professor, como é que nós fazemos esses rituais reverenciais? Como é que nós fazemos um ritual? Como é que oferecemos alguma coisa a Ganesha ou a Shiva? Por Shiva no altar, como é que nós fazemos? Vejam que diz Shri Krishna. Patram, uma folha. Pushpam, uma flor. Palam, um fruto. Toyam, água. Yaha me bhaktya, aquele que para mim, com devoção, prayachati, oferecer estes, uma flor, uma folha, um pouco de água, o que for, aquele que oferecer com devoção, tad aham, isso eu, bhakti upakritam, que foi oferecido com devoção, ashnami, eu tomo para mim, eu recebo. Prayatat manaha, não é? Aquele cuja mente foi purificada, dele eu recebo isso. Estão a ver? E ele agora diz assim a seguir: Yat karoshi, tudo o que tu fizeres, Yadashnasi, tudo o que tu ofereceres, não é? Tudo o que tu comeres, Yajuhoshi, tudo o que tu ofereceres ritualmente, Dadasi, tudo o que tu deres, Yattapasi, toda a austeridade espiritual que tu fizeres, Okanteya, Arjuna, Tat Kurusha, faz isso, Madar Panam, como uma oferta para mim. Então como se chama? É a conexão constante com o Absoluto. Não é? Todas as ações são oferecidas ao Absoluto. Não é? Ou seja, falas com o intuito de as oferecer simplesmente, alinhado pelo Dharma de as oferecer. Não é? E vai-se criando então uma relação e vocês podem fazer isso com a vossa prática de yoga. Ó universo, esta prática de yoga é para ti. Vocês vão ter o benefício físico da prática e psicológico também. Ofereçam o vosso coração enquanto praticam a Ishvara. Não? Dá uma conexão profunda. Então, era isso que é dito aqui, no fundo. Alright, depois, no 10º capítulo, fala sobre as glórias. Não é? Chama-se Vibhuti Yoga. As glórias de Bhagavan. Então, Bhagavan no fundo, todas as glórias de Bhagavan são mencionadas aqui e é um capítulo muito bonito que vocês podem ler e é muito, muito simples. E, alguns aqui, há um mantra, não é? Que é o mantra número 25, que diz assim na segunda linha, ou seja, 10.25, Yajnanam Japa Yajñosmi, de todos os rituais, Yajnanam, dos rituais, Japa Yajña, o ritual na forma da repetição do mantra. Eu sou. Estão a ver? Então qual é o melhor dos rituais? A repetição do mantra. Porquê? É o mais barato. Não gasta dinheiro. Podes fazer em qualquer lado. Não precisas de uma mala para fazer, podes fazer mentalmente. E em qualquer lugar, em qualquer altura, sempre que decidires, podes cantar o nome do Absoluto. Krishna, Shiva, Vishnu, quem for, podes cantar. Devi, Kali, Ganesha, Subramaniam, quem for, podes cantar. Não é? Então, o verso que eu queria trazer-vos aqui. Então, fala sobre as glórias. Quais são as glórias? De todas as montanhas, eu sou o Himalaia. De todos os rios, eu sou Ganges. Dos poetas, eu sou este, não é? Sou o planeta Vênus. Então ele vai dando assim as glórias, um capítulo muito simples, não é? Depois, no capítulo número 11, Shri Krishna fala sobre... Shri Krishna revela a sua forma cósmica. Arjuna, um capítulo muito famoso. Arjuna, no meio, enquanto estava a receber em cima, pede a Krishna para mostrar a sua forma cósmica. Então Shiva transforma-se aos olhos da Arjuna em tudo, no presente, no passado e no futuro. A Arjuna vê o resultado da guerra, vê que vai sair vitorioso, vê os outros todos a morrer e vê uma forma terrível de Krishna, que é a própria morte. O fogo, o tempo que consome a vida.
E fica muito assustado com aquilo. Primeiro pede a Shri Krishna para mostrar a sua forma cósmica e depois fica muito assustado e pede: oh Shri Krishna, volta à tua forma original que é mais aprazível, eu estou cheio de medo disso, não é? Então imaginem, não é? Ver o passado e o presente e o futuro juntos, não é? No fundo, Arjuna teve assim uma cacofonia, não é? E entrou ali numa viagem e viu que um dos lados de Ishvara é mesmo a morte. Não é? E que a morte calha a todos e que aquela batalha ia causar a morte a muita gente e que isso faz parte da vida e que esse é um dos poderes de Ishvara também, não é? Então esse é um capítulo, também é fácil de ler. Depois o 12º capítulo é um capítulo que fala sobre devoção, Bhakti Yoga, não é? O capítulo fala sobre devoção. E o verso 3 e o verso 4 desse capítulo falam sobre os 4 tipos de devotos. Chatura Vidha Bhajante Mam. Deixa eu ver onde é que está isso. Não é essa estrofe. Ele aqui fala sobre, no verso 12.2, não é? Fala sobre o yogi, não é? Yukta tamamataha. Qual é o melhor yogi? Então ele diz assim: o melhor yogi é aquele que está sempre focado em mim. Mim não é Shri Krishna. Mim é no absoluto, Ishvara. A existência, a consciência que tudo permeia, que é invisível. Esse é o melhor yogi, não é? E depois, no verso número 3 e 4, ele fala que agora deixem-me só pegar aqui noutra guita que eu tenho. Está aqui uma diferença num dos versos. Exato, está certinho, tá? Então ele fala sobre devoção e fala que deve haver uma devoção, como se diz, sem ser espasmódica. Hoje apetece-me oferecer um incenso a Shri Krishna. Amanhã não apetece, nem depois da manhã, nem quero saber. Quando a vida corre mal é que eu ofereço. Não, a devoção não deve ser assim. A devoção deve ser constante, não é? E a devoção aqui por Shri Krishna é a devoção pelo conhecimento, tá? Que é o conhecimento que vai trazer essa realidade do eu, não é? Então isso é dito, não é? E o mantra é este: Chatur Vidha Bhajante Mam Jnani Chabaratarshava Arto Jignyasurartarti Jnani Chabaratarshava. Assim qualquer coisa. Agora não me estou a lembrar do verso, nem estou a encontrar aqui, porque acho que não é do 12º capítulo, e que fala que existem 4 tipos de devotos. Eu depois encontro o verso e digo-vos. E o primeiro devoto é aquele que está aflito. É aquele que a vida está mal e ele quer rezar porque quer pedir ajuda.
Estou a ver, este é o primeiro devoto. O segundo devoto é aquele que quer riqueza, poder, influência e faz os rituais para obter isso mesmo. O terceiro é aquele que quer o conhecimento. Aquele que faz os rituais para ter o conhecimento, para a purificação da mente. E o quarto é o sábio que já ganhou o conhecimento e que faz os rituais simplesmente por devoção pura e não para ganhar alguma coisa. Não é? Então é isso que é dito. Depois, do verso número 13 até ao final, fala sobre as características do sábio. Advesta sarva bhutanam, ele não detesta todos os seres vivos, não odeia ninguém. Maitrah é amigo, tem karuna, não tem possessividade, nem roga autoria para si de fazer as coisas. Estou no verso 13. E está igual perante o prazer e o desprazer, tem paciência. Então podem ver as várias características, que o sábio tem, que são mencionadas aí. Ok? E depois, no verso número... Aliás, no capítulo número 13, o capítulo número 13 é a diferença entre o campo e o experienciador do campo. Então, o campo é o corpo, mente, personalidade e todo o mundo. O experienciador do campo é a consciência. Então, este capítulo foca-se na diferença entre os dois. E muito importante neste capítulo, para vocês lerem em casa, é do verso 7 ao verso número 11, que fala sobre os valores. Tá? São versos muito importantes, do 7 ao 11. Tá? Amanitvam, a ausência de vaidade, de arrogância, adambitvam, a ausência de pretensão e por aí fora. Todas as qualidades que são para ser seguidas na vida. Então, um capítulo igualmente muito importante. E depois, no 14º capítulo, fala sobre os 3 gunas. Gunatraya Vibhaga Yoga, que é um capítulo um bocado encriptado, mas fala sobre os gunas, o que é sattvas, o que é rajas, o que é tamas, que no fundo são falados no Ayurveda. Toda a alimentação deve ser para promover sattva guna, para diminuir a rajoguna e para eliminar, substancialmente tamoguna. Então fala sobre os gunas, E um dos versos importantes é o verso número 5, E diz assim: Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhava nibadhanti mahabaho dehe dehinam avyayam. Então, sattvas, rajas e tamas são os gunas que nascem da prakriti, que é a natureza, que é maya, a natureza. E o mahabaho, nibadhanti, eles aprisionam, prendem o dehi, aquele que tem o corpo imperecível, ao corpo. Tá? Então, é por causa dos gunas que nós estamos presos a esta materialidade. E por aí vai o ensinamento. E depois, no verso número 22, fala sobre novamente o sábio. Então, é bom que leiam em casa estes versos, Então, quem é o sábio, E ele diz assim: Prakashan chapravrtincha mohameva chapandavana dvesti sampravrtanini virtani kankshati. E agora os próximos versos começam a falar do sábio, O dasina vadasina guneiri ovinchalyate. O que é que diz esta linha, O sábio permanece como que indiferente neste mundo, não tomando partidos. E mais, então ele fala aí sobre as qualidades, Aquele que permanece perante a dor e o prazer de forma igual, E permanece em si mesmo, para quem um pedaço de barro, uma pedra ou ouro são iguais, ou seja, ele não tem muita importância na materialidade. Então, são assim características importantes de um sábio que são boas nós trazermos para as nossas vidas. Depois, o 15º capítulo fala sobre a árvore do samsara. Geralmente cantamos este capítulo antes das refeições também.
E fala sobre a árvore do samsara, fala sobre compara este universo inteiro, o samsara, a uma árvore. Então, um capítulo também muito revelador, não é? E é um capítulo que fala sobre o conhecimento do eu, dizendo que o eu é ilimitado, não é? O capítulo número 16, aliás, o capítulo número 16 fala sobre as características celestiais e as características mundanas. As celestiais são as características que nós devemos adotar e as mundanas, chamadas asura sampat, são aquelas que nós devemos evitar. Então, tudo o que é nobreza de caráter são as características celestiais e essas nós devemos trazer para a nossa vida. A raiva, a cobiça, o ódio são as características demoníacas. Essas características chamadas de mundanas, essas nós devemos abdicar se é que queremos felicidade e o caminho espiritual, não é? Então, um capítulo também muito importante. E depois o 17º capítulo é um capítulo que fala sobre os 3 tipos de Shraddha. Shraddha é confiança. Tá? Que tipos de confiança é que existem? E ele diz que existe uma confiança que nasce de Sattva-guna, uma confiança que nasce de Rajoguna e uma confiança que nasce de Tamoguna. E essas 3 têm a ver com as nossas tendências dos karmas passados. Tá? E fala também sobre o tipo de alimento, fala sobre o tipo de rituais, fala sobre as asceses, fala sobre as doações. Então é um capítulo também igualmente muito importante. E finalmente o 18º capítulo, não é? É um capítulo que resume todo o ensinamento do Vedanta. Portanto, tudo o que foi dito até agora é resumido. Tá? O capítulo 1 é um capítulo sobre o sofrimento de Arjuna. O capítulo 2 é um capítulo introdutório, onde tem todo o conhecimento. E depois, os restantes capítulos até o 18 são elaboração, e o 18 é o resumo do ensinamento. Então, o 18º capítulo, o 18º capítulo e o segundo são capítulos muito longos. Estão a ver? Longuíssimos. Porque têm o ensinamento todo. Tá? Então, por isso é que eu falei muito do segundo capítulo. Não é? E no 18º capítulo, Arjuna, mesmo depois deste ensinamento todo, ainda tem dúvidas sobre se há de fugir do campo de batalha ou se há de lutar. Vejam lá, ainda tem dúvidas. Então começa com uma pergunta, não é? Eu desejo, não é, conhecer a verdade daquilo que é a renúncia e daquilo que é a renúncia do resultado das ações. Não é? Por favor, Krishna, diz-me os dois, não é? Então ele tem essa dúvida. E Shri Krishna começa a ensiná-lo novamente, não é? E depois, um verso muito importante que eu quero falar com vocês é o verso 1846, que eu tinha aqui selecionado para vocês, que fala sobre Ishvara. Então, um verso muito bonito. Yataf pravritir bhutanam yena sarvamidam tatam sakarmanatam abhyarcha siddhim vindati manavaha. Então, Yataf pravritihi bhutanam. Pravritihi, o nascimento, a manifestação, bhutanam, de todos os seres vivos, vem de onde? Yataha, desse Ishvara. Tudo nasce desse Ishvara. Yena, e por esse ser supremo, sarvamidam, tudo é premiado. Então tudo vem desse ser e esse ser está em tudo. Então, ou seja, nada do que está aqui está separado deste ser, incluindo o teu corpo, mente, personalidade e a tua individualidade. Tu és esse ser, na realidade isso está a ser dito. E isso, a karmana, através da sua própria ação, ou seja, através das suas responsabilidades, através da sua vida de ação, tam abhyarcha, tendo oferecido a ele as tuas ações, siddhim vindati, manava, a pessoa vindati, obtém o sucesso. Não só o sucesso em termos de crescimento emocional, mas também a prosperidade na vida e finalmente o autoconhecimento. Então um verbo muito significativo, não é? Depois
Entretanto, típico de um mestre, Arjuna ouve isto de Shri Krishna. Shri Krishna diz assim: Iti, desta forma, te gnana makyatam, o conhecimento foi-te falado. Guhya Guhya Taram Maya, que é o segredo maior de todos os segredos. Por mim, foi falado por mim, não é? E depois diz assim: Vimershya, tendo ponderado sobre isso, sobre este ensinamento, Asheshena completamente, e Ataichasi, assim como tu desejares, Tatakuru, faz. Ou seja, eu já te ensinei tudo o que era para ser ensinado e agora a decisão é tua. Então isto é um ensinamento muito importante. Eu lembro-me de meu pai, não é? Que era uma figura, pronto, com bastante determinação. A certa altura, quando eu atingi a maioridade, ele dizia-me assim: filho, eu já te ensinei tudo o que tu precisas de saber. A decisão é tua. Bolas. A primeira vez que ele me disse isso, deu-me um frio na barriga. Assim, ou seja, ele não quer participar nas minhas decisões mais. Se és maior, és maior. Tens de tomar as tuas decisões porque agora respondes por elas. Shri Krishna recebeu este ensinamento. Tem que agir. Aliás, a Arjuna recebeu de Shri Krishna este ensinamento. A Arjuna tem que agir. É responsável pelas suas ações. Shri Krishna fez o que tinha a fazer, não é? Então, um verso muito importante. E depois, no verso 72, outra coisa que um professor costuma fazer, que é Shri Krishna pergunta, não é? A Arjuna, não é? E ele diz assim: Katchidetatsutam Partha Twaika Grena Chetasa. Oh Partha, tu ouviste isto com uma mente focada? Ouviste o que eu te disse com atenção? Katchida Gnana Samoha Pranashtaste Dhananjaya. Oh Dhananjaya, a tua ignorância foi removida. Preocupação de Shri Krishna, não é? Eu ensinei-te isto tudo. Ouviste? Percebeste? Estavas lá ou estavas a olhar para o telemóvel? Ver os reels. Não é? Então ele... E Arjuna então diz, no verso número 73, Nasto moha smritir labdha. Então sim, a minha ignorância foi, a minha confusão foi removida. Tá, eu ganhei este conhecimento. Tá, então eu respondo. Depois um verso muito importante que é o verso 70, não é? Onde é dito que a própria recitação da Bhagavad Gita, o estudo da Gita, traz muito mérito. Não é? Então apontem aí, não é? Deixa-te Chayaimam dharmyam samvadam avayo jnana yajnena tenaham ishtasyami timematihi. Então aquele que ler este ensinamento, que é de acordo com o Dharma, não é? E que é um diálogo entre Arjuna e Shri Krishna, não é? Através desse ritual, da forma de conhecimento, eu também sou reverenciado. Esta é a minha decisão também. Então quem estuda a Gita está, no fundo, a reverenciar Shri Krishna. Então é muito importante. O estudo da Gita dentro desta tradição é a coisa mais importante. E depois lá no fim, termina, não é? E o último verso da Gita diz assim, que é muito significativo também. Yatra Yogeshwaraha Krishnaha. Onde estiver Krishna, o mestre do yoga, o senhor do yoga, Yatra Partha Danurdaraha. E onde estiver Partha é Arjuna, que é aquele que impunha o arco com a flecha. E onde estiver Arjuna, Tatra, lá nesse lugar, Shrihi, abundância financeira, Vijayaha, vitória, Bhutihi, é prosperidade, Dhruva, permanente, Nitihi, retitude, justiça, existem. O que é que representa Shri Krishna e o que é que representa o Arjuna? E porquê é que esses dois são importantes na nossa vida? Shri Krishna representa a sabedoria e o Dharma. Onde existe Dharma, existe harmonia, existe paz, existe justiça, existe o bem. E onde existe sabedoria, existem escolhas apropriadas. Escolhemos informadamente. As escolhas apropriadas resultam em experiências de vida e situações de vida melhores e mais apropriadas. Shri Krishna é Ishvara. Arjuna é um símbolo da humildade, simultaneamente de coragem. É um símbolo também de perseverança. Ele lutou que nem um desalmado.
Perdeu um filho durante a batalha, Abhimanyu. Mataram-lhe um filho, aliás, vários. Então esta batalha foi assim uma coisa muito terrível. Mas ele conseguiu fazer o seu trabalho, não é? Então que Shri Krishna e Arjuna existam nas nossas vidas. Que haja sabedoria para iluminar o caminho, que haja retitude para não nos desviarmos do caminho e que haja essa atitude de sermos sempre alunos, sempre humildes e ao mesmo tempo corajosos e sensíveis para levar a caminhada, não é? E então assim terminamos este curso de introdução à Bhagavad Gita, onde eu me foquei principalmente no capítulo número 2 e no contexto e na história, para vocês entenderem, não é, como é que nasce a Gita. E este estudo, para aqueles a quem tocou, não é, eu quero saber mais e tudo, então a Catarina depois remete-vos para a possibilidade de vocês continuarem a estudar, se quiserem, também está disponível o curso lá na nossa loja, são mais de 160 horas para estudar, exige muito de vocês. E então é isso, vou só terminar, vamos fazer uma pausa de 1 ou 2 minutos, só para ir à casa de banho e voltar, e vamos abrir para as sessões de pergunta e resposta, está bem? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Então até já.